Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos falar hoje sobre política. Queria trazer para vocês algumas coisas importantes sobre política e o tanto que ela muda a vida das pessoas. Vamos falar sobre ela, vamos falar sobre o que é essa tal de política e para que essa tal de política. Pessoal, primeiro vamos começar pelo mais importante, a importância da política. A política, o conceito de política hoje se refere à administração de um estado, de um governo, da sua cidade, do seu estado, do seu país. A arte de regular as relações entre pessoas e o Estado, ou seja, o Estado serve para tornar a vida das pessoas melhores, tá? Entre o Estado e outros estados. Então, o Estado que governa vocês ter relações diplomáticas com outros países, com outros estados, né, com outras prefeituras, para melhorar a vida de vocês. Então, a gente pensa política de um jeito de melhorar a vida das pessoas. Ela só serve para isso. Se ela não servisse para isso, ela não precisava existir. A política serve para melhorar a vida das outras pessoas, das pessoas, na verdade. A política é resultado da necessidade de relacionar uma pessoa com outra. Toda vez que uma pessoa com outra pessoa vai se relacionar, vai ter uma relação e elas não são parentes, não são nada disso, e nasce ali uma diplomacia. Eu preciso daquela pessoa e aquela pessoa precisa de mim. Porque se nós não precisássemos de outras pessoas, nós não teríamos água, leite, nós não teríamos comida nas nossas prateleiras em casa, nós não teríamos combustível nos postos de gasolina, nós não teríamos nada disso. Precisamos de outras pessoas, então a política entra aí. Então percebam que a política não é o prefeito, não são os vereadores, não são os deputados, o governador, não são eles. A política é uma relação básica entre seres humanos, tá bom? Então, toda relação entre um humano e o outro é essencialmente uma relação política. Ou seja, na escola, quando você vai sentar ao lado de uma pessoa, de um colega de sala, você vai estabelecer relações políticas com ele, não é? Ele não vai colocar o pé na sua cadeira, ele não vai colocar o material dele na sua carteira. Então, por que ele não vai? Porque noções de política ele já vai ter aprendido com a mãe, com o pai, com a família, ou mesmo com a escola. Ele vai estabelecer uma relação de política com você, né? As pessoas que você senta do lado na escola é uma relação política. Veja só, você senta do lado de uma pessoa na escola por um interesse, e esse interesse sempre é político. Todo interesse é político. Se fosse para a gente traduzir a palavra política em alguma palavra, seria a palavra interesse. Eu me relaciono com as outras pessoas por interesse. E esse interesse, galera, não é ruim, não é bom. Não tem essa conotação de bem e mal. É interesse, eu preciso dele, dependo do outro. Por exemplo, no namoro a política aparece. Você não escolhe namorar uma pessoa ou ficar com uma pessoa se ela é tonta, se ela é idiota. Se a pessoa ela é aquela pessoa ruim, uma pessoa que você olha para ela e fala, nossa, não gosta da pessoa, por que você vai ficar com ela? Por que você vai namorar? Então você escolhe pessoas que você tem interesse, não é? A relação com os pais também é uma relação política. Os seus pais sempre estão colocando regras para orientar melhor vocês, e você, quando quer ganhar um pouco mais de confiança, você começa a dialogar com eles, estabelecer uma diplomacia. Eu gostaria de dormir na casa do meu amigo, da minha amiga hoje. E aí existe várias condições por trás disso, tá? Você vai, mas então você vai respeitar a casa da pessoa, você não vai porque você não fez o dever de casa, esse tipo de coisa, são relações políticas. Na faculdade, na universidade, dentro de uma igreja, a política está em todo lugar, pessoal. A política nasce, pessoal, de um contrato social, tá? Olha só, Aristóteles vai dizer, o homem é um animal político. Olha que legal essa frase. Ele vai dizer que naturalmente nós nos envolvemos com a política, naturalmente nós construímos contratos sociais. Vivemos em sociedade porque naturalmente
somos compelidos a esse interesse, somos direcionados a viver entre essas pessoas, né? Olha outra coisa que Aristóteles vai dizer. O homem que não vive em sociedade ou é uma besta feroz, ou um deus, ou um idiota. Olha que interessante. A pessoa que não gosta de política, a palavra idiota é a pessoa que não gosta de política, tá, gente? Quando você chama alguém de idiota, você está chamando ela basicamente de, tipo, você não gosta de política. É isso. Não é mais nada além disso, tá? Então até poderia escolher outra forma de outra forma de palavra aí, tá? Para vocês. Ó, então isso é muito interessante que Aristóteles vai trazer. Por quê? Uma pessoa que não vive em sociedade, isso a sociologia já nos comprovou, de que uma pessoa que não nasceu entre um grupo humano, ela vira um animal qualquer. Ela não vai desenvolver a fala, ela não vai desenvolver o andar, né, ereto, bípede, ele não vai desenvolver essas características. Se ele for, né, lembra da história do Mowgli, o menino lobo? Ele foi criado por lobos, ele não teve contato com humanos, né? Então ele virou para Aristóteles uma besta feroz, né? Um animal feroz. Um deus, se ele for intelectualmente capaz, se ele for poderoso, se ele souber falar, se ele souber conversar, e ele não viveu em sociedade, é porque ele é um deus. Ou seja, ele é além do que o homem pode ser. Né? Porque é impossível uma pessoa se desenvolver como ser humano, como pessoa, sem estar em contato com outros seres humanos, tá? Olha lá, as pessoas vivem sob o jugo de um contrato social, ou seja, viver em sociedade é viver de acordo com um contrato social. Leis e regras para conviver em relativa paz, né? A todo momento nós estamos vivendo sobre regras, né? Não tem um momento que nós estamos vivendo. Isso é bom, por quê? Se existir regras, as pessoas não violam as nossas liberdades e nós não violamos a liberdade dos outros. E aí a gente consegue viver de uma forma pacífica. Então imagina, lá pelas 10h30 da noite, o vizinho começa a escutar uma música muito alta. Ele está violando o seu direito de dormir tranquilamente a partir das 10. Tem a lei do silêncio. Como ele está rompendo essa lei, né, essa regra básica, você terá problemas para dormir ou, né, vai ter dificuldade, ou no mínimo, ok? Então, temos que ter regras para conviver em sociedade, relativa à paz. Para ser cidadão tem que ter, galera, não se fala em cidadão sem falar sem ser política. Veja só, o que a política torna a gente? Cidadãos. Ser cidadão tem que ter direitos, tá? Tem deveres também, a gente vai falar sobre eles, mas tem que ter direitos. Para ser um cidadão pleno, quando eu digo pleno, é ser um cidadão na esfera mais, assim, no nível mais hard do que tem, temos que ter 3 direitos básicos. 3 direitos básicos. O primeiro é o civil. O civil é o mais importante, tá? Sem ele não existem os outros. Então, os direitos civis. Qual é o direito civil? Vida, liberdade, propriedade, igualdade perante a lei, ir e vir, né? Poder se locomover aonde você quiser. E uma coisa curiosa, se você passar numa estrada e tiver um pedágio, você não tem dinheiro para pagar o pedágio pode parar você, tipo, você não vai continuar? Não, ele não pode fazer isso, porque ele vai romper com o seu direito de ir e vir. Ele vai ter que emitir um boleto para você pagar depois esse pedágio, tá? Então é basicamente isso. A gente acha que, nossa, não tem dinheiro, o pedágio vai parar a gente. Não, eles não podem fazer isso. Manifestar o pensamento. Se eu não manifesto o que eu penso, se eu não falo o que eu quero, se eu não consigo dizer o que passa na minha cabeça, eu não sou cidadão livre. De não ser preso sem julgamento, acesso à justiça de qualidade barata, tem que ter tudo isso nos direitos civis. Vamos aos direitos políticos, esse é bem legal. Participação do indivíduo no governo da sociedade. O ser humano, todos os seres humanos que vivem dentro de um contrato social são cidadãos e todo cidadão pode participar do governo da sociedade, votando, né, sendo votado, participar de partidos políticos, atos públicos, né?
Os direitos sociais também são muito importantes, são praticamente os frutos dessa árvore chamada direito, tá? Participação das riquezas da sociedade, como educação, trabalho, salário justo, saúde, aposentadoria, tudo isso é direito social, né? Isso é muito importante, pessoal. Todos esses são os direitos. E aí a gente se pergunta, todas as pessoas têm todos esses direitos? Não. Poucas pessoas têm direitos políticos, poucas pessoas têm direitos civis, poucas pessoas aí, poucas pessoas não, eu digo, muitas pessoas têm direitos, não têm direitos sociais, né? Pessoas pobres, que vivem em situação horrível, assim, elas não têm direitos sociais, né? O que é necessário para ser um cidadão participativo? Muito simples. Para ser um cidadão participativo, é necessário participar dos interesses coletivos, né? São seus interesses também. Então, veja só, política. As pessoas, muita gente não vota ou muita gente vota em branco. Você não está participando da política. Você está deixando que outros participem. Platão disse uma coisa muito legal uma vez. Ele falou assim: não participar da política não quer dizer que não farão política. Ou seja, se você não participa, outros participam por você. E aí isso é muito interessante, porque se você não coloca o que pensa, se você não vota em que você quer votar, ou em alguém, alguém vai votar por você. E ele que vai tomar as decisões. E pode ser decisões ruins para você. Então é bom você participar, porque são seus interesses. Votar de forma autônoma, isso é muito importante, livre e consciente das responsabilidades, né? Votar a pessoa e saber que você elegeu aquela pessoa. E ó, cobrar daquela pessoa o que ele prometeu, né? Porque eles prometem muita coisa. Informar-se regularmente sobre o trabalho dos políticos. Tem vários aplicativos hoje, tem o aplicativo do Senado, tem o aplicativo do governo federal, tem perfis no Instagram, no Twitter, tem aplicativos que dá para você participar do mandato. Por exemplo, tem um aplicativo de um vereador de Belo Horizonte que chama-se Nosso Mandato. Ele coloca as pautas que vão ser votadas lá em BH para todas as pessoas que participaram com ele na política. E elas elegem qual ele tem que votar, sim ou não, tal. E as pessoas participam muito da política, né? Participam muito do mandato dele. Protestar ou defender projetos políticos. Então veja só, o caso de racismo que aconteceu nos Estados Unidos, caso de racismo acontece no Brasil o tempo todo. Várias manifestações contra o racismo acontecem no Brasil. Participem, é muito importante. Defender esses projetos políticos é importante para mudar a sociedade, não é? O que é necessário para ser um bom cidadão? Pessoal, a resposta mais simples é ser ético. E ser ético, a gente pode encontrar várias formas de ser ético, tá? Tem a ética religiosa, tem a ética hedonista e tem a ética kantiana, que na minha opinião é uma das melhores. Mas qualquer uma que vocês escolherem ser ético, eu quero ser ético religioso, vai ser maravilhoso já. Por quê? A ética religiosa parte do pressuposto de que você faz o bem para Deus, entende? Então eu vou ser ético porque Deus quer que eu seja ético. Então você será uma pessoa muito boa, se você parar para pensar, né? Estou pensando no que Deus pensaria, né? O que Deus quer de mim. Então é muito legal isso daí. Hedonista. Eu vou buscar a felicidade nas minhas ações. Então eu sou ético porque eu quero ser feliz. Eu quero ser ético, eu sou ético porque eu vou fazer aquilo que é bom para mim, não é? E o que é bom para você, pessoal, geralmente é bom para as outras pessoas, porque ninguém vai querer tipo, não, eu quero coisas ruins para mim. Não, geralmente as pessoas vão escolher coisas boas. E a ética kantiana, que na minha opinião é a melhor, por quê? Porque não precisa saber o que Deus quer, ou não precisa saber eu quero fazer as coisas só pela minha felicidade. É fazer as coisas porque tem que ser feitas, né? Vocês já devem ter escutado isso dos pais de vocês. Fazer o certo
Por que eu tenho que fazer o certo? Porque tem que fazer o certo, é simples assim. Porque, veja só, você gostaria de entrar em uma padaria e por você ser criança ou adolescente e o dono da padaria mentir para você sobre o valor do pão ou de algum produto lá dentro da padaria, você gostaria disso? Não. E o que move ele a não cometer esse ato de enganar uma criança ou um adolescente na padaria? O certo. Ele tem que fazer o certo, o preço é o correto a ser aplicado. Então, isso deve mover as pessoas, e não tipo, se eu cobrar errado dele, alguém pode descobrir e vir aqui brigar comigo. Ou pararem de comprar aqui. Então, ele não pode pensar desse modo, pensar de forma muito egoísta. Ele tem que pensar em fazer o certo, porque fazer o certo para a sociedade é o mais importante, tá bom? Pessoal, a situação política do Brasil, só para dar um enredo para vocês. Precisamos discutir política no Brasil? Precisamos discutir política por causa disso. Olha o que eu vou ler para vocês agora. Ó. Já 35 anos passados desde o fim da ditadura militar, a ditadura militar, pessoal, ela tirou vários direitos das pessoas, tá? E depois voltamos com os direitos, conseguimos conquistar isso. Problemas centrais da nossa sociedade, como violência urbana, desemprego, analfabetismo, a má qualidade de educação, a oferta inadequada de serviços de saúde e saneamento, e as grandes desigualdades sociais e econômicas ou continuam sem solução ou se agravam, ou quando melhoram é em ritmo muito lento. Em consequência, os próprios mecanismos e agentes do sistema democrático, como as eleições, os partidos políticos, o Congresso, os políticos, se desgastam e perdem a confiança do cidadão. Essa é uma citação do livro A Cidadania do Brasil, do historiador José Murilo de Carvalho. Pessoal, esse é o panorama, né, 35 anos após o fim da ditadura militar. Vários e vários problemas na nossa sociedade. Por que a gente tem que discutir política? Porque a política pode mudar, tá? A política muda tudo, né? O que a política pode mudar? Tudo. Você ser político, saber dos seus direitos, se importar com o interesse coletivo, pode mudar muito a sociedade, mas muito mesmo. Porque se nós ficarmos quietinhos, deixa a política para outros fazerem, eles vão fazer e você não vai participar. E eles podem fazer errado, eles podem fazer de um jeito ruim. Então é muito importante a gente participar, tá? A política pode mudar os preconceitos. É politicamente que a gente cria leis e regras para as pessoas não serem homofóbicas, para as pessoas não serem racistas, para as pessoas não serem gordofóbicas, para as pessoas não serem machistas, para as pessoas não serem violentas, né? São as políticas que incentivam. Eu vou dar um exemplo muito básico sobre isso, ó. Há 25 anos atrás, mais ou menos, as pessoas fumavam muito, adolescentes fumavam, pra vocês terem uma noção. O governo, né, há 25 anos atrás, começou a campanha de combate ao tabagismo, ao fumo, né? E ele conseguiu reduzir, é um sucesso, através de propaganda, incentivo, aumento do preço do cigarro. Eles conseguiram mudar isso. Isso foi política, foi serviço de política. O combate ao vírus da HIV no Brasil foi um sucesso. A política pública de saúde criada há 25 anos atrás combateu de um certo modo a AIDS, né, essa doença, que deu vários e vários resultados, né? Foram bons os resultados. Voltou a ter de novo, aumentar os casos, mas foi muito bom os resultados naquela época. E muitas pessoas vivem hoje por causa de uma política pública. Então, sim, várias coisas podem ser mudadas com a política, tá? Educação, saúde, segurança, tudo isso pode ser mudado com política, tudo isso, tá? Então, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Agradeço a quem assistiu, tá? Um abraço, vamos repensar a política, vamos pensar bacana aí a política, pessoal. Um abraço, tchau, tchau.